Por que a gente não junta o melhor do bairro, que é um anúncio que dá resultado no Google, com o microblog otimizado, que é uma página que dá resultado no Google, com o Site Builder, que não dava resultado no Google ainda, porque era muito novo, mas que podia trazer todas as informações da empresa, porque a empresa no final da história, ela queria ter isso aqui, mas queria ter site também. Então, por que não juntar tudo numa única plataforma? E foi o que a gente fez em 2012. A gente veio com o conceito OMB100. Bom, em 2013 nós então começamos a desenvolver realmente a plataforma, tá? A gente começou a aumentar as possibilidades de ferramenta na plataforma, principalmente possibilidades de ferramenta para criação de website. Aqui eu estava desenvolvendo a OMB100, a OMB100 já era Site Builder, melhor do bairro e blogging. A gente estava investindo cada vez mais e mais e mais no Site Builder para ele ter mais e mais ferramentas. Ainda não dava tanto dinheiro e eu tinha que me segurar com os meus sites, com os meus serviços aqui nos Estados Unidos. Eu ainda estava mandando ver em muita coisa aqui, principalmente no microblog otimizado, né? E aí, em 2014, depois de quase 2 anos trabalhando no desenvolvimento da plataforma, do Site Builder, optimizando e melhorando um monte de coisa, a gente lançou então, trazendo novas ferramentas que a gente achou que seria fundamental, a gente trouxe para o Brasil a plataforma OMB100. Lançamos no Brasil a plataforma OMB100. Nos Estados Unidos, eu ainda focava no microblog optimizado e ainda na construção de sites. Era o que eu fazia nos Estados Unidos. Microblog optimizado e construção de sites. A plataforma OMB100, a gente deixou ela maravilhosa, funcionando muito legal, mas ela conseguia atender bem o Brasil. A gente ainda não estava pronto para lançar lá nos Estados Unidos, porque precisava de muito mais marketing, precisava de muito mais estratégia, precisava de muito mais dinheiro. O mercado aqui é muito mais competitivo, era muito mais complicado, e eu já tinha feito muitos negócios nos Estados Unidos, eu já tinha experimentado tudo isso aqui que vocês viram que eu coloquei aqui, ó. Eu já conhecia um pouco mais do mercado, eu já respeitava muito mais o mercado americano. Então eu entendi que não era a hora ainda de trazer a OMB100 para os Estados Unidos. E a gente lançou, deixa eu rodar aqui, a OMB100 no Brasil. Que começou, esse aqui foi um primeiro site da OMB100 no Brasil, né? E aqui tudo que a plataforma fazia. Então a gente tinha algumas ferramentas, basicamente era construtor de site, construtor de blog, a gente tinha algumas coisinhas para vídeo, a gente tinha a página de SEO, a gente tinha o sistema de e-mail marketing, a gente tinha algumas coisas bem legais aqui quando começou com o OMB100 e foi um maior sucesso, explodiu no Brasil também, foi super legal, né? E enfim, em 2014 a gente estava colocando isso online e começando a vender. O OMB100 começou a vender tanto para os nossos franqueados, quanto para os nossos clientes, quanto para os usuários normal. Porque assim, quando era melhor do bairro, era a empresa lidava com as franquias e a franquia lidava com os clientes. Quando virou a OMB100, a empresa lidava com as franquias lidavam com os clientes, mas por outro lado a empresa também lidava com clientes. A gente começou a gerar muito mais dinheiro, a gente começou a movimentar muito mais dinheiro, e aí tinha também os afiliados, né? Então não era só mais os franqueados, eram os afiliados. A gente começou a vender realmente bastante. E aí a gente decidiu que a gente ia criar o nosso próprio portal de pagamentos, o nosso próprio PayPal, o nosso próprio PagSeguro, tá? Então em 2015, a gente então estava pensando já em lançar um negócio nos Estados Unidos. Eu lancei no Brasil em 2014, então já estava planejando o lançamento nos Estados Unidos, assim, uma outra estrutura, uma outra apresentação, outros produtos, outros serviços, a gente já estava fazendo uma outra parte estratégica para lançar nos Estados Unidos, né? E enquanto isso, no Brasil, que estava rodando bastante dinheiro, a gente começou a desenvolver o pagamento paralelo. Na verdade, a gente desenvolveu e colocou no ar aqui o pagamento paralelo. O pagamento paralelo aceitava todos esses métodos de pagamento, era o meu próprio PayPal, tá? A gente tinha um contrato com a Cielo, a gente levou 1 ano para poder desenvolver essa plataforma, a gente levou 1 ano para poder fechar esse contrato com a Cielo, porque a gente pegava realmente dados dos cartões de crédito das pessoas, porque a gente era realmente como se fosse um PayPal, né? Só que a sacada do pagamento paralelo, como a gente já trabalhava com um sistema de afiliado, era assim, você colocava um produto para vender e no valor do seu produto você já determinava quanto cada parte ia receber. Então o produtor ia receber tanto, o coprodutor, o afiliado, o outro cara, então você podia ter até algum pagamento em nível aqui com o pagamento paralelo. Então nós desenvolvemos e começamos a usar o pagamento paralelo para cobrar os nossos franqueados, os nossos clientes, para que os clientes pudessem vender coisas para outra pessoa. O pagamento paralelo ele era como se fosse um PayPal, tá? O cara que desenvolveu isso aqui comigo, que na verdade era meu sócio desde lá do tempo do Carro Marília, esse cara veio trabalhando comigo, né, desenvolvendo projetos comigo desde o Carro Marília, não sei o que aconteceu nessa época,
na verdade, ele trabalhava para mim, né? Ele não era meu sócio, ele trabalhava para mim. E por vários momentos na minha caminhada, principalmente quando eu não tinha dinheiro para pagar o pessoal, eu chamei ele para ser meu sócio. Ele nunca quis ser meu sócio, ele sempre quis trabalhar na comodidade de funcionário, tá? Porque ele ganhava o garantido no final do mês. Por muitas e muitas vezes, gente, chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro para fazer mercado, eu não tinha dinheiro para nada, muitas e muitas vezes, entendeu? Mas eu tinha que pagar os funcionários, e ele sempre quis trabalhar como funcionário porque ele não corria risco, entendeu? Só que quando as coisas começaram a melhorar, cresceu, o AMB100 explodiu, a coisa toda começou a dar certo, aí ele olhou para mim e falou assim, pô, cara, agora acho que está na hora da gente ser sócio. Vamos montar esse pagamento paralelo junto. Eu que propus para ele, vamos montar uma forma de pagamento para gerar o dinheiro, vamos. Aí ele falou assim, mas agora acho que está na hora da gente ser sócio. Vamos montar meio a meio? Eu falei, vamos. Só que montamos meio a meio comigo pagando todos os custos, né? Sempre foi assim, eu sempre me ferrei nessas transações. Ele entrou com a parte de know-how, tecnologia, isso, aquilo e tal, né? Ele também programou esse sistema, só que contratou mais 2 programadores, designers, e eu paguei todo o custo de servidores, eu paguei todos os custos de design, programadores, só não paguei o trabalho dele, mas o trabalho dele era pago com sociedade do negócio. Enfim, o negócio rodou durante um tempo e acho que depois de 6 meses a gente começou a achar uns errinhos nos cálculos, né? E aí eu descobri que estava faltando muito dinheiro. E aí não sei o que aconteceu, realmente que a gente descobriu que esse meu parceiro na época não estava tendo uma conduta muito apropriada e não dava mais para manter uma parceria com ele, porque assim, gente, eu sempre fui muito honesto nos meus negócios, sempre muito honesto. Eu nunca permiti nada que parecesse ser esquisito. E aqui estava rolando uma situação muito esquisita e eu comecei a perceber falta de dinheiro, essas coisas todas. Eu cancelei a minha parceria, eu demiti essa pessoa, porque ele era meu sócio nesse projeto, mas trabalhava como funcionário em outros. Então eu demiti essa pessoa, cancelei a parceria, deixei esse negócio para ele, que acabou não chegando em lugar nenhum, porque né, quando a pessoa não tem a manha, não chega. E beleza, então foi isso aqui, gente, era um projeto que poderia ter dado muita grana. Gente, é um PayPal, imagina quanto o PayPal não ganha. A gente poderia ter crescido, escalado isso aqui de forma fantástica. Mas quando eu percebi que a relação entre sócios ia ser meio conturbada por causa de problemas de, sabe, o caráter não batia muito, eu simplesmente peguei, abandonei, deixei para ele, falei, cara, fica você com esse negócio, eu vou tocar os negócios que eu quero e tudo bem. E aí, de novo, eu estava muito mais focado na OMB100, só que chegou a hora da gente transformar a OMB100 em Builderall. Porque OMB100 fazia sentido no Brasil para as pessoas que lembravam. OMB, é aquele site que era o melhor do bairro e agora virou uma plataforma de marketing digital, então chamou OMB100. Aqui nos Estados Unidos não tinha sentido nenhum. A gente usou o nome Optimizer Microblogs, mas ninguém conhecia tanto assim, não era uma coisa que... Né, e o nome OMB100 aqui é muito grande, OMB100, e não fazia sentido nenhum. Então, para a gente lançar nos Estados Unidos, a gente mudou o nome da plataforma, colocamos Builderall. Builderall quer dizer aquilo que constrói tudo, Builder All, né? Então construa tudo, tá? E aí então a gente mudou o nome da plataforma no Brasil, já se preparando para os Estados Unidos, né? Porque a gente sabia que a gente estava a ponto de lançar nos Estados Unidos, mudamos para Builderall no Brasil e começamos a mandar ver. A essa hora, nos Estados Unidos, a gente não tinha lançado porque não estava 100% pronto para lançar nos Estados Unidos. Mas a gente já tinha uma plataforma de nível internacional com diversas ferramentas, enfim, funcionava muito bem no Brasil, tá? Nessa fase aqui, a gente estava na fase final de preparação para lançamento nos Estados Unidos. A gente ia lançar nos Estados Unidos no final de 2016. Por isso que a gente mudou o nome, a gente preparou a plataforma e falou, estamos prontos para o choque, tá? Final de 2016, a gente demitiu 50% dos programadores da empresa, tá? E aqui fica um toque para vocês, gente, porque
tudo aqui estava muito difícil, estava muito emperrado. Eu queria fazer as coisas e não conseguia fazer. Eu queria ter o meu próprio sistema de servidores e não conseguia. Eu queria ter a minha própria rede de CDN e não conseguia. Eu queria ter o meu próprio sistema de envio de e-mail, porque a gente usava o Amazon, dava um monte de problema e eu não conseguia. Então tudo que eu queria fazer aqui era muito difícil. E aí eu comecei a perceber que alguns dos meus programadores começaram a meio que, ficarem um pouco mais folgados, um pouco mais displicentes, e eles simplesmente achavam que era mais fácil falar para mim, não dá para fazer, do que simplesmente, vamos tentar. E aí eu percebi que eles começaram a criar um grupinho que começou a ficar folgado. Eu comecei a perder o controle desse pessoal e eles pararam realmente de desenvolver. Na verdade, aqui nessa fase, a gente já estava com a Builderall quase pronta, a ferramenta estava muito legal, mas o meu potencial de desenvolvimento aqui ainda era um potencial medíocre. Porque o meu potencial de desenvolvimento era em cima dos programadores que trabalhavam comigo. Um programador, que eu falei no slide passado, me roubou, me levou maior grana e eu rompi com ele. Os outros programadores, eles tinham cabeça medíocre, eles eram pequenos, eles conseguiam pensar pequeno. A plataforma toda Builderall que foi feita nessa época, ela não foi criada de forma que pudesse escalar. Eles eram pequenos, eles eram medíocres, eles nunca tiveram nada na vida, então eles não conseguiam imaginar como seria um mundo com 5.000 clientes. Aqui a gente tinha uma plataforma que não conseguia, suportar 5.000 clientes. E começamos a ter muito problema de confronto de ideias. Eu queria alguma coisa melhor, eles simplesmente diziam que era impossível, eu sabia que era possível. A gente começou a bater ideias ao ponto de desrespeitar, e eles falaram para mim assim, cara, a sua empresa sem a gente não é nada, você não chega a lugar nenhum. Então você tem que meio que trabalhar do jeito que a gente quer, não é a gente que tem que trabalhar do jeito que você quer. E aí, não é verdade. Eu sou o empreendedor, eu sou o cérebro por trás de todas as estratégias, todos os negócios. É claro que eu hoje conto muito, muito, muito com a minha equipe de desenvolvimento, que é fantástica. Mas a gente trabalha alinhado. A minha equipe de desenvolvimento pensa com a mesma cabeça que eu penso. A gente está completamente alinhado. E o negócio flui, que é uma maravilha. Aqui a gente estava tendo problemas e eles acharam que eles eram o dono do negócio. Bom, aqui na verdade nesse dia eu demiti todo mundo, eu cortei todo mundo que trabalhava com a gente, demiti todos os programadores, tranquei todo mundo, ninguém conseguia acessar nada, simplesmente demos um stop no negócio. E aí, isso foi numa sexta-feira. Eu deixei todo mundo refletir, pensar no sábado, no domingo, aquela coisa toda. Aí na segunda-feira eu comecei a chamar um por um e conversar com um por um, entender realmente de que forma ele via a empresa, como é que ele queria trabalhar, o que ele poderia fazer, contribuir, se ele estava disposto a ficar com o telefone ligado o tempo todo, atender a gente quando precisasse, aquela coisa toda. E aí a gente só recontratou 50%, tá? 50% a gente realmente chutou da empresa porque era quase que um câncer, né? Eu até coloquei aqui, identificar e tirar o câncer pode ser a melhor decisão da sua carreira. 50% dos programadores da Builderall nessa época, eles eram um câncer e a gente não conseguia crescer, a gente não conseguia lançar nos Estados Unidos, a gente não conseguia fazer nada realmente grande porque eles tinham a cabeça pequena. Enfim, demitimos e começamos a trabalhar só com 50%. Então, eu tinha 12 pessoas trabalhando na minha equipe, eu demiti 6 e fiquei com 6. Só que esses 6 que ficaram, eram caras que estavam subordinados a esses outros 6 que a gente demitiu. Só que esses outros 6, eles tinham cabecinha de ostra, eles eram muito pequenininhos, eles não conseguiam enxergar, então eles impediam o crescimento desses aqui. A hora que eu tirei esses líderes fajutos e eu deixei esses caras que eu entrevistei e vi potencial realmente assumirem o negócio, esses 6 que ficaram começaram a colocar um padrão de desenvolvimento completamente diferente. E aí o negócio começou a caminhar de um outro ritmo, a gente começou a contratar mais pessoas, enfim, a gente saiu de um quadro de 12 pessoas para 120 pessoas, tá? Hoje, a gente tem 120 pessoas trabalhando no desenvolvimento da Builderall e eles são capazes de desenvolver qualquer coisa que eu imagino, que eu penso, que eu sonho. Eles desenvolvem isso e desenvolvem com tecnologia de ponta, né? Então, isso aqui foi um grande momento em 2016, quando a gente estava prestes a lançar nos Estados Unidos, mas ainda estava tudo muito amarrado. A gente simplesmente identificou o câncer da empresa, cortamos o câncer fora, ficamos com metade da nossa capacidade, mas era metade de uma capacidade boa. Começamos tudo de novo com esses 6 e hoje a gente tem 120 pessoas aqui, né?
2017, então, depois que a gente cortou o câncer, a gente ficou só com as pessoas boas, a gente focou num trabalho onde tudo começou a ser possível. Pô, dá para fazer uma CDM? Dá. Dá para fazer um e-mail marketing? Dá. Dá para fazer um construtor que funciona assim, assim, assim? Dá. Aí as respostas começaram a ser diferentes, a gente começou a fazer coisas diferentes e durante os primeiros meses de 2017 a gente arrumou a plataforma e colocou ela realmente num padrão que fosse aceito mundialmente, né? No Brasil, as plataformas brasileiras criadas no Brasil de marketing digital não são assim tão boas, elas são um pouco mais limitadas, até pela própria visão que esses caras têm do mercado brasileiro. As plataformas americanas, elas são muito, muito mais evoluídas. E para a gente poder entrar no mercado americano, a gente teve que trazer a Builderall para um outro nível de desenvolvimento. Aí o que aconteceu? Como a Builderall está nos Estados Unidos e no Brasil, a gente trouxe a plataforma inteira para um nível americano. E aí as outras plataformas brasileiras tiveram que correr atrás da Builderall. Então você tem plataformas no Brasil que só fazia página, só fazia e-mail marketing. Hoje todo mundo tenta fazer um pouquinho de tudo, porque sentiram a necessidade de correr atrás da Builderall. Porque a Builderall colocou no Brasil um outro padrão de marketing digital. Essa é a verdade, tá? A Builderall é a plataforma mais antiga de marketing digital no Brasil, quando a gente começou com a OMB100. Não tinha nenhuma outra plataforma de marketing digital no Brasil antes. A OMB100 foi a primeira. Quando a OMB100 entrou, esses caras entraram para competir com a OMB100. Quando a gente transformou a OMB100 em Builderall e colocamos o padrão americano, a plataforma deu uma explosão. Ficou todo mundo meio que assustado. Aí todo mundo veio aqui correndo atrás. Então é aquela coisa de você estar impondo os novos standards no mercado. A Builderall faz isso, tá? Em 2017, a gente então lançou a Builderall no Brasil. Desculpa, nos Estados Unidos. Em 2017, em abril de 2017, foi quando a gente se sentiu seguro, tá? A gente passou por aquele trauma no final de 2016, arrumamos a empresa, desenvolvemos as coisas que a gente tinha que desenvolver, colocamos tudo junto, montamos a plataforma um pouco mais parecida com aquilo que você conhece hoje e lançamos no mercado americano. Meio que assim, pô, será que vai, será que não vai? Como é que o mercado americano vai receber isso aqui? E a gente virou top seller em algumas horas, tá? Fizemos o lançamento, em algumas horas, ninguém nunca tinha ouvido falar em Builderall, e Business for Us, Eric, eu não tinha nenhuma autoridade aqui, em algumas horas, vocês não vão conseguir ver nessa imagem, mas está aqui, isso aqui é um painel do JVZoo com os top sellers do dia. No dia do lançamento, em algumas horas, a gente já era o produto mais vendido do JVZoo, né, da plataforma que a gente lançou para venda, que é bem parecido com o Hotmart no Brasil. A gente já era top seller da plataforma em algumas horas. E aí a gente continuou entre os top sellers durante o ano inteiro. Então o ano de 2017, que a gente lançou a Builderall nos Estados Unidos, depois de todas essas dificuldades, depois de todos os golpes, depois de quebrar a cara, depois de perder dinheiro, depois de perder programador, depois de, sabe, ter escutado o desaforo de programador, e as pessoas simplesmente viram as costas e vão embora, as pessoas decidem fazer outra coisa da vida, as pessoas largam um projeto. O que eu tive de programador que começou e largou e foi embora e deixou lá, entendeu? E tipo assim, quando um programador começa a desenvolver alguma coisa, ele larga e vai embora, está perdido, você não consegue usar mais aquilo lá, nenhum outro programador vai chegar e continuar desenvolvendo a partir dali, entendeu? Então, nossa, aconteceu muito de programador largar, designer largar, gerente de programação largar, nego me roubar, nego dar golpe, nego influenciar outros em programadores, aconteceu muita coisa, mas não foi uma caminhada fácil, mas a gente chegou aqui. E quando a gente lançou, uma baita de uma vitória, a gente passou a ser top seller nos Estados Unidos, assim, o primeiro mais vendido, e depois durante o ano a gente sempre ficou o ano inteiro entre os 10 mais vendidos. Em 2018, que foi um ano muito legal pra gente já estava se consolidando nos Estados Unidos, né? Em 2018, a Builderall abriu uma sede na Europa, então a gente tem hoje o escritório do Brasil, a representação brasileira, a gente tem um escritório nos Estados Unidos e a gente tem um escritório na Europa, tá? Isso foi um big deal pra gente, porque foi muita papelada, muita coisa que teve como comprovar e, enfim, abrimos na Europa. Quando a gente abriu na Europa, a gente abriu porque a gente viu a necessidade, porque tinha muitos clientes lá. Então, em 2018, nós fizemos o Everest, né, que é o evento de marketing digital da Builderall na Itália e na Alemanha. E a gente encheu uma sala de profissionais de marketing digital que usavam a Builderall na Itália e encheu uma sala de profissionais de marketing digital que usavam a Builderall também na Alemanha, né? Em 2018, a gente teve crescimento de 100%
da Builderall. A Builderall cresceu 100% em 2018 em relação a 2017. Agora lembra que em 2017 a gente vendeu muito. Em 2017 a gente foi top seller no lançamento e ficou como top sellers da plataforma durante um ano inteiro. Então foi o ano inteirinho vendendo muito. No entanto, em 2018 a gente dobrou o tamanho da empresa, tá? Fizemos esses eventos então ao vivo na Itália, na Alemanha, as vendas estavam a todo vapor e a gente fechou 2018 com 30 mil usuários ativos na plataforma. 30 mil usuários ativos na plataforma, o faturamento que isso aqui dá, levou a nossa avaliação da empresa a 50 milhões de reais, tá bom? Então é assim que a gente estava fechando 2018. Aquilo que eu comecei lá embaixo, lá atrás em Washington, numa viagem, eu falei, vou trabalhar com internet, estava acontecendo isso aqui. Virou uma empresa com 30 mil usuários e uma avaliação de 50 milhões de reais devido ao faturamento que ela tinha, tá? E em 2018 a gente fechou o ano de 2018 em novembro com uma apresentação no Brasil, o Everest Brasil, que alguns de vocês já foram, outros não foram, mas assistiram. Todo mundo sabe o que foi o Everest Builderall no Brasil. Foi um evento de marketing digital totalmente transformador. Sabe, aquele evento que não tem aquela mesinha no final onde as pessoas vendem. Você vai no evento, o cara fala, vende, e no final da apresentação dele ele fala para você ir lá na mesinha comprar o produto que ele está vendendo. Todo evento de marketing digital assim. Todo evento de marketing digital, as pessoas que estão falando, elas estão lá falando só porque elas sabem que elas vão vender alguma coisa. E é extremamente desagradável. E o Everest é um evento que a gente montou para poder falar de marketing digital, falar de motivação, falar de história, falar de estratégia sem vender nada. É um evento livre de venda. E fizemos o Everest no Brasil, tivemos lá 400 pessoas, olha só quanta gente aqui, né? E foi um evento também que eu tive a honra de poder apresentar o meu filho, que veio comigo toda essa caminhada. Lá atrás ele era só um bebê quando eu comecei. Ele me acompanhou falando na rádio, ele me acompanhou fazendo os eventos do Empreendedores do Bem, ele me acompanhou tendo ideias que funcionaram, ele me acompanhou tendo ideias que não funcionaram, ele me acompanhou desenvolvendo projetos, discutindo com a minha esposa sobre ideias. Ele entendeu que o empreendedorismo tem altos e baixos, os baixos são muito complicados, mas os altos são maravilhosos. E ele decidiu ser também um empreendedor e trabalhar no mesmo mercado como no marketing digital. E ele ficou muito bom naquilo que ele faz, ele montou o próprio negócio dele e ele começou a dominar Instagram, essas coisas todas, a tecnologia que ele, né, que tem a ver com a idade dele. E no Everest Brasil, em 2018, eu tive a oportunidade de apresentar o Alvinho para todo mundo e ele fez uma apresentação maravilhosa, foi aplaudido de pé e foi a primeira apresentação dele. Esse ano, agora de 2019, o Alvinho já foi convidado, aliás, depois disso ele foi convidado para falar em Memphis, então ele fez essa apresentação no Brasil, depois ele fez uma apresentação em Memphis e agora ele foi convidado para falar no próximo evento que nós vamos ter na Alemanha e na Itália também, e na Inglaterra. Aliás, eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas no dia 16 de março de 2019 nós vamos ter o Everest na Inglaterra, eu vou falar e ele vai falar também. E na última semana de maio nós vamos ter o Everest na Alemanha, eu vou falar, ele vai falar também. Na primeira semana de junho nós vamos ter o Everest na Itália, eu vou falar, ele vai falar também. E durante o ano nós vamos ter mais alguns eventos, ele vai estar sempre falando porque ele domina o que ele faz. E para mim, como empreendedor, vocês viram que eu fiz vários negócios, várias ideias, todos eles tinham um grande potencial, mas eu sempre fui buscando focar e manter aquele negócio que me fazia feliz. E como empreendedor, uma das coisas que me faz muito feliz é saber que o meu filho está tendo sucesso seguindo exatamente os mesmos passos que eu segui. Só que ele está começando muito antes e já tendo um direcionamento muito melhor, muito antes do que eu tive, né? Então, 2019, você vai ver a plataforma Builderall totalmente reinventada. Então, a Builderall hoje é a melhor e mais completa plataforma de marketing digital do mundo. Isso foi o que eu consegui criar nesses quase 20 anos de empreendedorismo online, né? Vocês acompanharam a minha história. Agora está fazendo 19 anos de empreendedorismo online.
Durante esses 19 anos eu fiz um monte de negócio, eu criei um monte de estratégia, eu criei um monte de solução, eu perdi dinheiro em muitos negócios, eu ganhei dinheiro em muitos negócios, eu aprendi muita coisa, eu conheci muitos mercados, eu entendi muita coisa sobre a parte legal, enfim, essa coisa toda. Durante esses 20 anos, o que eu consegui construir foi a Builderall, que é a maior plataforma de marketing digital que existe hoje. Só que para 2019 a gente está reinventando a Builderall inteirinha. Nós estamos mudando todas as telas, estamos mudando os dashboards, estamos colocando novas ferramentas, estamos colocando nova forma dos nossos usuários contactarem os leads deles, nós estamos colocando novas formas de vocês criarem websites, funis de venda, enfim, a gente está reinventando toda a plataforma para que ela fique mais eficiente, mais fácil, mais rápida, ofereça melhores resultados e vocês possam trabalhar com ela melhor, né? Estamos preparando para 2019 uma estratégia de expansão global, onde a gente já tem um escritório de representação no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. A gente está preparando um escritório de representação na Ásia e em alguns outros países da África, coisa assim, que a gente está querendo levar e preparando uma expansão global da Builderall, tá? Hoje, em 2019, e isso aqui nós estamos em fevereiro de 2019, lembra que eu falei que a gente acabou 2018 com 30 mil usuários ativos na plataforma? Acabamos 2018 com 30 mil. Hoje, que estou no meio de fevereiro, nós já temos 42 mil usuários ativos. Olha o quanto a plataforma cresceu nos primeiros meses de 2019. E hoje a gente já tem uma avaliação de 60 milhões de reais baseado no faturamento. Não é uma avaliação baseada... porque eu gosto do meu negócio, eu acho que ele tem potencial, blá blá blá, aquela história toda. Não. Hoje a gente tem uma avaliação de 60 milhões de reais dessa empresa aqui baseada em faturamento. E para mim, tudo isso só está começando. Eu estou aqui há 20 anos trabalhando, aprendendo, plantando. Eu comecei a colher os resultados agora. Eu estou construindo alguma coisa que eu acho que, para mim é sensacional. Eu nunca achei que eu poderia chegar tão longe. E agora que eu cheguei aqui, a minha visão é que realmente eu estou só começando, eu ainda tenho muito para construir e conquistar, tá bom? Então, gente, basicamente isso aí. Eu contei para você uma jornada aí de quase 20 anos que começou com uma viagem de mochila, tá? Então se inscreve no meu canal, curte, compartilha, enfim, você já sabe o que tem que fazer, tá bom? Forte abraço, obrigado por ter ficado até agora e é isso aí. Então, já sabe, dê o seu primeiro passo. Um abraço, tchau.